Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live semanal da Psoríase Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a evolução do tratamento à psoríase nas últimas décadas e as novas terapias que surgiram para tratar as formas graves e moderadas de psoríase. Nós também vamos abordar a questão da qualidade de vida dos pacientes. E para falar sobre estes temas, hoje nós temos dois convidados. Nós temos o dermatologista Dr. Dimitri Luz, que é titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, mestre com ênfase em psoríase pela Unicamp e médico colaborador do Ambulatório de Psoríase e Imunobiológicos e também médico do Centro de Pesquisa Clínica em Dermatologia, ambos da Unicamp. E o nosso outro convidado é o advogado José Célio Peixoto Silveira. O José Célio é paciente de psoríase e vice-presidente da Psoríase Brasil. Ele é um dos fundadores da Psoríase Brasil, juntamente com a presidente Gladys Lima. O Célio tem psoríase desde os 17 anos e depois desenvolveu artrite psoriásica. A história dele, além da Psoríase Brasil, ele é fundador da Associação Cearense de Psoríase e da Associação Latino-Americana também de Psoríase. Além de também ter participado do Conselho Estadual de Saúde do Ceará por 2 mandatos, ou seja, 4 anos. Então, nós estamos aqui num bate-papo hoje super rico com o paciente e um médico extremamente especializado. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e passar a palavra primeiro para o Dr. Dimitri, logo vamos conversar com o Célio. Bem-vindos. Boa noite, Ana, boa noite, Célio, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. Agradecer pelo tempo, né, dispensado para a gente. Falar de psoríase é uma doença que eu particularmente adoro falar sobre ela, adoro estudar a doença, adoro tudo que a gente conquistou durante esse tempo todo, né, uma doença que vem lá dos primórdios, em que era uma doença que a gente falava que era uma doença negligenciada, você não tinha um grande tratamento. Até hoje a gente está falando a nível de Brasil com 10 drogas biológicas aprovadas no mercado. Então, assim, de lá para cá, sei lá, dos primórdios para cá, o que a gente tem foi um avanço absurdo. E é isso que o Célio vai comentar com a gente, como foi a jornada dele, a jornada dos pacientes, que é isso que a gente tem falado hoje. Agora é promover o acesso do paciente ao melhor tratamento, para evitar sequelas e para evitar, para ter uma melhora da qualidade de vida, né? Hoje a gente vai falar de qualidade de vida também. Então, assim, pode falar, Ana. Não, eu ia ligar aqui no chat, imagina. Então, falar de drogas imunobiológicas é falar de melhora da qualidade de vida na psoríase e avanços na doença, né? Avanços no tratamento da doença. Então, assim, o que é uma droga imunobiológica? Para a gente ser bem sucinto. A droga imunobiológica, o imunobiológico, ou biológico por si só, é um componente, digamos que ele vai ser definido, alguns são humanos, totalmente humanos, outros têm alguma partícula não humana, mas eles todos agem a nível molecular na imunologia da psoríase. O que é isso? Ele vai desligar uma chavezinha lá no final e vai promover uma melhora da doença através disso. Então, como vai fazer isso? Foi mapeado ao longo do tempo, os pesquisadores e todo mundo que estuda a doença conseguiu mapear quais são as citocinas, ou seja, quais são os mediadores inflamatórios que são envolvidos na doença e que drogas a gente poderia usar para desligar essa chavezinha no momento. Não dá para a gente saber se você vai desligar para sempre ou se você tem que manter aquela chave, digamos assim, na fechadura até realmente a doença entrar em remissão. Então, hoje, as drogas que a gente tem no mercado, depois eu posso falar de cada uma se tiver tempo, mas são as drogas, cada uma tem um alvo específico. Então, a gente consegue ver, de acordo com o padrão da doença, de acordo com diversas coisas que a gente leva em consideração, quem é esse paciente, com o que ele trabalha, quais são os antecedentes pessoais dele, se ele tem algum tipo de comorbidade, se ele tem algum tipo de doença, alguma outra coisa, a gente tentar individualizar esse tratamento para ele
seja com a droga imunobiológica e seja qualquer uma delas que a gente tem um arsenal imenso hoje. Falando em nível de Brasil, se a gente fala fora do Brasil e coisas que tem por vir, o arsenal é ainda maior. Ou mesmo com a fototerapia, com os tratamentos mais clássicos que também não perderam o seu valor, né? O que a gente tem hoje é um horizonte de possibilidades do paciente psoríase. Então, sempre os meus pacientes, quando vêm conversar comigo, eu gosto muito de deixar sempre, olha, sempre existe uma luz no fim do túnel. Se não der certo isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Então, assim, antigamente, Célio, né, quando você começou a tratar, não tinha muita luz no fim do túnel, não, né? Era isso, se não desse certo, mudava para uma coisa que já não tinha dado certo, aí depois pegava, voltava, era Metrexate, né? Depois você vai contar para a gente. Mas é mais ou menos isso, assim, que a revolução das drogas imunobiológicas é essa. Muito bem. Sérgio, você que usa imunobiológicos, o que tu pode comentar para a gente? Primeiro, bem-vindo, né? E a gente gostaria de escutar a tua experiência. É um prazer sempre falar sobre psoríase, porque eu tenho psoríase, eu gosto de trabalhar e lutar pelos pacientes, de informar as pessoas, né? Com a colaboração de grandes médicos, como o Dr. Dimitri, a gente pode ajudar muita gente, como eu fui ajudado também. Como o Dr. Dimitri falou, eu tenho psoríase desde os 17 anos. Então, eu estou com 60, já está com 43 anos. Então, na minha época, comecei usando pomada, corticoide, creme, aí ia manipular na farmácia, e às vezes melhorava um pouco, depois voltava pior do que o que era. Aí eu mudava de médico, com raiva do médico. Aí o médico, às vezes, passava um remédio igual que o outro tinha passado, aí eu ficava com raiva dele também, ficava brigando com o médico, com remédio. Usei metotrexato, achava que a culpa era do remédio, era do médico. O médico tem culpa, não. É uma situação chata para o médico também, né, Célio? Que às vezes ele não tinha muita coisa para te oferecer e ficava, e agora? O médico não tinha ferramenta que ele tem hoje, né? Hoje está muito bom. Aí, mais ou menos em 90 e quase o ano 2000, eu comecei, foi um divisor na minha vida quando foi lançados os biológicos, né? Que eu usei o infliximab, tive uma melhora, um mês, a pele estava boazinha, não tinha lesão, não tinha nada, parecia um atleta, tá show. Aí com 1 ano e meio ele não teve mais eficácia, depois eu mudei para o Enbrel, eu estava até o ano passado, aí o SUS, que eu sou paciente do Hospital Universitário aqui do Ceará, do Hospital de Vata Cantídio, o SUS trocou o Enbrel pelo Brenzis, que eu acho que ele fez isso no país todo, que é o biosimilar do Enbrel. E eu estou, desde o ano passado até hoje, com esse Brenzis, até agora está tudo bem. Para quem tem psoríase moderada e grave, o medicamento biológico meu Deus, proporciona uma alegria enorme. A gente vai do inferno para o céu. É isso, para mim foi isso, né? Essa mudança. Você está no inferno e vai para o céu. Ô, Célio, tu já tomas há um bom tempo, né? Porque tem a questão que tu também tem a artrite psoriásica. Eu acho que é interessante. Hoje em dia, a gente sabe que o SUS já fornece alguns medicamentos aos pacientes com psoríase moderada grave, mas isso é muito recente. Se eu não me engano, faz 1 ano, né, que a gente tem a disponibilização desses medicamentos aos pacientes com psoríase. Entretanto, já havia para os pacientes com artrite psoriásica. Então, quer dizer... Depois do PCDT, eu não sei se está com 2 anos, 1 ano e meio, né? O PCDT é que liberou, acho que foram 4 biológicos, se eu não me engano. Foram 4 para biológicos. O SUS, né? Isso. Sim. Aí, para os dermatologistas, melhorou muito, porque o dermatologista não podia prescrever, não. Só quem podia prescrever biológico para psoríase era o reumatologista, que era outro complicador. Isso foi uma luta grande da gente. E também do SBD, dos dermatologistas.
Hoje eles podem prescrever biológicos para quem tem psoríase. Olha, para você ter uma ideia, na minha opinião, o SUS está melhor do que o plano de saúde privado. O plano de saúde privado não fornece os medicamentos que o SUS fornece. Pois é, como é que é no dia a dia no consultório, doutor Dimitri? Tanto essa passagem de hoje fornecer, quanto a questão dos planos privados, que é uma das nossas lutas atuais, inclusive. Só para deixar claro, para quem está assistindo a gente teve um marco muito grande, uma coisa importantíssima que aconteceu na história, muito luta da classe médica, mas também muita luta das organizações. A Psoríase Brasil foi uma das que mais abraçou essa causa, foi a aprovação das drogas imunobiológicas no PCDT, no relatório da CONITEC. A gente teve essa briga em 2000, essa briga assim, né, esse lobby, essa luta que todos nós abraçamos, foi uma briga saudável, que a gente colhe hoje frutos assim que eram impensáveis até então. Então, assim, é uma história muito recente que a gente está tendo a honra de participar. Então, em 2018, a gente teve a consulta pública da CONITEC. Em 2019, a gente teve a incorporação de 4 drogas imunobiológicas, o etanercept que o Célio usa com uma ressalva maior, as outras 3 drogas já também seguindo um protocolo, depois eu posso falar disso. E aí, efetivamente, quando a gente teve acesso para o nosso paciente pegar na farmácia de alto custo, amplo acesso, a gente teve esse ano, né? Não foi, ano passado começou, mas o amplo acesso, hoje você ter aquela coisa tranquila, o paciente vai dar entrada no processo sem ter nenhum tipo de atrito, esse ano que está funcionando bem. Então, assim, a gente teve isso, CONITEC, SUS. Quando a gente vai falar de ANS, de Rol Nacional da ANS, Plano de Saúde, o que eu pensava? Qual era a lógica que eu fazia? Que se aprovou no SUS, obviamente os planos iriam incorporar. Só que não foi bem assim, né? Não foi isso que a gente tem. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem as drogas no SUS, mas muitas delas não, nenhuma delas, na verdade, está no rol da ONS com a indicação de psoríase em placas. Então, o que a gente precisa fazer? Muitas vezes a gente faz um relatório sensibilizando o convênio de saúde, quando o paciente tem o convênio. Quando não tem, ele vai pelo SUS, né? E aí, quando ele tem um convênio, a gente faz o relatório. Na maioria das vezes, quando é um paciente virgem de tratamento, com biológico, você faz um relatório bem feito, sensibiliza bem o convênio, se é um bom convênio de saúde, não é para ter tanto problema. A gente não tem tido tantos problemas. Se é um paciente que já falhou, que já usou vários biológicos, que a gente tenta usar um biológico mais novo, ou um biológico que ainda não tem nenhum tipo de comprovação na ANS no SUS, aí realmente às vezes dá mais trabalho, às vezes a gente tem que emitir vários relatórios, muitas vezes até ir para a justiça tentar conseguir. Então, não vou dizer que é um mundo encantado, que tudo é muito fácil, mas eu acho que hoje a situação que a gente está é uma situação muito cômoda, perto do que a gente vivia antes. Então, eu acho assim, que o acesso está melhorando. Acho que tem muito que melhorar, mas está melhorando. Outra coisa que eu queria puxar, o gancho, aproveitar que o Célio estava falando, da troca dele do etanercept, né? Então, o Brenzes, ele foi o primeiro biosimilar. A gente tinha, na verdade, o Remicade, né? Que é o infliximab, e aí entrou o Remzima no mercado. A priori, foi uma coisa que causou muito mal-estar entre os médicos, e assim, os médicos tinham medo de fazer a troca pelo biosimilar e de repente a secretaria depois comprasse o biológico convencional, a droga, né, convencional, e depois comprasse o biosimilar e ficasse fazendo esse intercâmbio o tempo todo. A gente até então não sabia no que ia dar isso, né? Então, a troca, e o Brenzes, o etanercept, foi trocado ano passado também. Então, essa troca, ela foi uma troca que também a gente está vivenciando agora. Estamos tendo a nossa experiência agora. Eu, particularmente, só tive experiência boa com a troca, não tive nenhum tipo de problema.
meus pacientes, nenhum reclama. Todos os pacientes ficaram também um pouco amedrontados no início, porque ia fazer uma troca, é um paciente que já está mais fragilizado, que já sofreu muito. Então, assim, foi uma coisa que também gerou um conflito, mas que hoje eu vejo que é uma coisa, é um ponto pacífico. Eu acho que os biosimilares, eles, quando bem indicados e bem administrados, até agora não tive nenhum tipo de experiência ruim. A gente está chegando, e é um momento também de universalização do acesso, né? A partir do momento que você quebra a patente e consegue diminuir o custo daquela droga, você consegue que o SUS compre mais barato, com isso entregue a mais pessoas. Então, acho que hoje o que está impactando na jornada do nosso paciente de psoríase, eu acho que existe o acesso à medicação, até pelo princípio do SUS, de universalidade, né? Então, todos têm acesso à medicação. Claro que tem que ter um controle, tem que ter, às vezes, uma perícia, alguma coisa, mas o acesso está sendo garantido. O que a gente está precisando agora é fazer o diagnóstico, né? O acesso ao diagnóstico, à consulta médica, acho que precisa ser mais universalizado. Mas com os biosimilares é isso, a gente está chegando o biosimilar do adalimumab também, já está sendo, né, na verdade, comercializado, tudo, e a tendência é que essas patentes vão sendo quebradas e os biosimilares vão surgindo também. Doutor Dimitri, só uma pergunta. A gente sabe que tu moras na verdade, num grande centro, né, divide entre Campinas e São Paulo, pelo que nós conversamos, que realmente não deve ser lugares em que faltem medicamentos, mas será que a distribuição, assim, pela tua experiência, pelos contatos que tu tem com outros médicos, pela própria SBD, está mais regularizada no restante do Brasil também, inclusive com os imunobiológicos? Então, o que aconteceu? Eu fiz a residência em São Paulo, eu sou maranhense, tá? O meu sotaque todo, sou nordestino, minha família é toda de Fortaleza, tá falando para o Célio, mas eu sou maranhense. E aí eu vim fazer a residência em São Paulo e acabei ficando. E o que acontece? O estado de São Paulo, um estado muito rico, né? Sempre teve a Secretaria de Saúde, ela sempre teve um acesso maior. Então você conversava com a secretaria, por mais que o CID de psoríase não tivesse sendo liberado, a gente já tinha paciente usando, esses pacientes passavam por perícia, às vezes você pedia por processo administrativo, então isso existia. Em outros lugares, tinha outras secretarias até melhores do que o estado de São Paulo, tipo no sul do país, a Ana pode falar melhor do que eu, que também comprava medicação sem problema para o paciente. E tinham outros estados que não, que era mais burocrático o processo, que muitas vezes era muito mais difícil o acesso. Então, a gente vivia isso. Depois, com a incorporação no SUS, a ideia foi que tivesse essa universalização do acesso. Então, São Paulo, que tem a divisão das DRS, né, que são cada sub-área, digamos assim, cada região de São Paulo tem uma DRS que é uma subsecretaria e ela cuida da distribuição daqueles medicamentos. Então, o que a gente viu? Que dependendo da DRS, que eram mais organizadas, não teve problema de falta, não teve problema de demorar a comprar. O que elas conversam com a gente, com os médicos e com os pacientes, tudo, é que precisa ter uma previsibilidade. Então, até então, a doença não tinha entrado no rol, então, obviamente, a gente nem sabia quantos pacientes usavam biológico para psoríase, porque a doença não existia perante a secretaria, digamos assim, para a prescrição de biológico. Então, foi um período de poder ver quantos pacientes tem, então a secretaria conseguisse se programar. Poxa, eu tenho a verba de tanto, eu tenho X pacientes com psoríase, eles usam tal medicação, agora eu vou no laboratório negociar e vou fazer a compra. Isso demorou até engrenar e isso aconteceu. Em outros estados, e o Sérgio pode me corrigir também se eu estiver errado, isso também passou um processo. A gente falando agora parece que é uma coisa muito simples, né? Não foi simples, mas assim, hoje eu vejo que a coisa já engrenou. Então, assim, o paciente já está conseguindo pegar, o acesso não está tão difícil, assim, por exemplo, a pessoa consegue a droga e faz a renovação depois de 6 meses. Então, você recebe em casa depois de 6 meses, aí depois de 6 meses você vai de novo na farmácia de alto custo. Então, eu acho que melhorou. Não acho que está 100%, mas melhorou bastante.
que você acha, Sérgio? Não, é isso mesmo. A questão de medicamento depende de cada estado, das secretarias estaduais de saúde. Se eles disponibilizam verbas e são mais eficientes, eficazes na distribuição, está tudo bem. Aqui no Ceará, o estado não está relativamente não está bem administrado, mas tem outros estados que não tem medicamento para nada. A gente vê pelos lives da Psoriasis Brasil, o pessoal reclamando de falta de medicamento e tal. Sempre vai ter. Oi, diga, Ana. Não, depois eu gostaria de emendar, já que a gente está falando do Ceará, que tem uma seguidora nossa, a Marta Rocha, que é paciente, e ela justamente mandou uma pergunta para ti. Diga. Ela disse que mora em Fortaleza, ela tem psoríase e ela gostaria de saber um pouquinho mais sobre o tratamento no Hospital Walter Cantídio e dos medicamentos fornecidos pelo SUS. Medicamentos, eu creio que nós estamos comentando aqui, e se tu sabes algo sobre o tratamento oferecido pelo hospital. É o seguinte, como o doutor Dimitri também fala melhor do que eu, as pessoas são encaminhadas do posto de saúde para centros de referência. Aqui no Ceará nós temos o Hospital Universitário Walter Cantídio, temos o Hospital Geral de Fortaleza e tem o Centro de Saúde Dona Libânia. A pessoa tem que ir lá no atendimento básico e de lá é quem você vai para o Hospital Universitário ou para um desses postos. Um gargalo é esse, sabe, doutor Dimitri? O gargalo é esse. São muitas pessoas para poucos médicos. A questão de diagnóstico é outra que a gente bate bastante, né, aqui na Psoríase Brasil. Que se a pessoa for briga e vai e vira e mexe, você consegue bom tratamento. Não é fácil, nem é difícil, só você tem que ir atrás. Eu acho que a palavra da vez é jornada, né? Falar da jornada do paciente, assim. E tem a jornada do paciente privado e a jornada do paciente público. Eu acho que é importante realmente a perseverança, né? Você saber, primeiro para o médico valorizar, né? Aquele paciente que, tipo, ele não... Aquele paciente que está ali na sua frente não é só um paciente, falando de SUS, né? Não é só um paciente que chegou, acordou e foi lá fazer a consulta. Não, é um paciente que muitas vezes dormiu na fila, é um paciente que muitas vezes tentou 1000 vezes o encaminhamento do posto, estava super insatisfeito, estava esperando há 2 anos. Então, assim, realmente existe, né, essa dificuldade do acesso. Eu acho que isso que a gente precisa agora se organizar para combater. Eu acho que a gente conseguiu o tratamento, agora a gente precisa priorizar o acesso das pessoas ao tratamento. Doutor Dimitri, deixa eu aproveitar também, Ana, um minutinho aí. Exatamente o que a Psoríase Brasil faz. A gente está trabalhando com agente de saúde, capacitação de médicos no atendimento primário. Se você capacitar bem o pessoal de saúde, você evita que a psoríase fique grave. Aí é uma luta grande. Né? A luta não para não, é o tempo todo. O doutor Dimitri fazer uma pergunta, que nós também já tivemos uma live, e pelo que a gente acompanha a jornada do paciente aqui pela Psoríase Brasil, tu és um especialista em psoríase pelos teus interesses, tanto que fizeste mestrado todo direcionado, mas nem todo médico, aquele que atende lá na ponta, sabe identificar a doença, né? Isso é um problema, isso realmente é um desafio, porque depois de muitos anos, e depois daqui a pouco eu vou repassar aqui as perguntas do pessoal, dos pacientes que estão aqui conosco, muitos estão comentando também isso. Então, assim, a gente tem 2 entraves, né? Primeiro, o entrave do médico da atenção básica. Eu não acho que seja obrigação do médico da atenção básica saber tratar a psoríase, isso é do médico dermatologista, do especialista mesmo, mas saber, pelo menos, reconhecer. Então, assim, isso aqui eu acho que eu já vi isso antes, isso é melhor mandar para o dermato e mandar logo, mandar com uma prioridade maior. E é isso que a gente está querendo, né? Porque hoje a gente fala do conceito também de doença psoriásica, né? Não só psoríase em placas, não só artrite psoriásica, mas
essa doença, esse componente. Então, você, às vezes, tratando bem uma psoríase em placas, você previne que a pessoa tenha deformidade na articulação, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser levado. Eu acho que é isso que a gente tem que sensibilizar realmente quem está lá na ponta. Aí, beleza, tudo bem. Passou, a pessoa conseguiu ser encaminhada para o médico dermatologista do serviço secundário. Aí, às vezes, o dermatologista da prefeitura, às vezes é uma pessoa que não tem tanta afinidade com a doença, às vezes é uma pessoa que não está tão ciente das mudanças que teve no cenário da doença, ao mesmo tempo é uma pessoa que às vezes pode estar um pouco retraída em fazer a prescrição de drogas mais modernas, porque não é da sua vivência, então isso aí existe, a gente enfrenta sempre. Então, por isso que a gente fala de jornada do paciente. Hoje eu conversava, jornada em média de 8 anos até o diagnóstico. Então, a gente precisa tentar encurtar isso, né? Precisa que o paciente consiga chegar ao médico que esteja realmente vestindo a camisa da doença logo. Mas eu reconheço que isso não é uma coisa fácil. Falando nisso, posso encaminhar uma pergunta aqui do paciente? Opa, com certeza. A Lília Santos comenta que ela tem psoríase desde os 9 anos, e que agora ela está com 39, ou seja, são 30 anos com psoríase, ou com doença psoriásica. E que ela não faz tratamento algum, porque toda medicação que ela toma tem algum efeito colateral, ou que ela acha que o organismo dela já se acostumou, então ela desistiu dos tratamentos. Tu, como doutor Dmitry, o que tu comentaria a Lília? Lilian, então, assim, é difícil, né, falar sem a gente estar vendo ela, sabendo do caso. Realmente, o que eu te recomendaria é que não desista do tratamento, porque, como eu falei, tem uma infinidade de possibilidades. Então, assim, hoje a gente fica colocando a individualização do tratamento. É um tratamento feito totalmente individualizado, totalmente voltado para aquela pessoa. Então, quais são as suas necessidades, o que você espera? É isso que você tem que conversar com o seu médico. E é isso que você tem que tentar traçar como plano. Não dá para dizer, não melhorei depois de 30 anos. Muita coisa mudou, muita coisa. Quando você tinha 9 anos de idade era uma história, hoje já é outra. Então, assim, o que eu te recomendo é que persevere e vá atrás, porque tem sim muita coisa que dá para fazer. Tem outra pergunta que é bem interessante, que acho que entra, né, junto com essa que nós estamos falando. A Shirlane Bernal comenta que a filha dela tem psoríase bem agravada, no corpo todo, dos pés até a cabeça e também nas partes íntimas. E que ela ficou muito chateada porque ela foi ao médico, ela pediu para encaminhar o biológico para a filha dela, e segundo ela, ele foi bem grosseiro, dizendo que a filha dela deveria passar por outros medicamentos até chegar ao biológico. Doutor Dmitry, como é que é esse acesso ao biológico? É assim? A pessoa tem que primeiro experimentar outros? Quais são os protocolos? Cada caso é um caso. É natural que quando você chega pela primeira vez no médico, por mais que você tenha todo um histórico, aquele médico ele tem o jeito dele de trabalhar. Então, muitas vezes ele percorre todo um caminho. É assim que a gente é ensinado na faculdade, é assim que a gente tenta fazer. Acho que cada caso é um caso, nem todo caso tem que ser a mesma coisa para todo mundo, nem todo mundo tem que passar pelas mesmas coisas, e isso é individualização. Também não dá para pegar e surgir no consultório do médico hoje e achar que vai receber a injeção do biológico hoje, sem fazer um exame, sem comprovar o diagnóstico, sem o médico conhecer melhor a história, sem tentar outras drogas que às vezes podem fazer efeito. Então, assim, é muito difícil eu falar da conduta de outro médico, porque realmente eu não sei qual era o caso, o que estava acontecendo. Mas, sim, pode ter, né, uma sequência. Às vezes pode, sim, também ter indicação do biológico e a pessoa tentar já fazer essa indicação e correr atrás de todos os trâmites para usar a medicação, sim. Como agora a gente vai entrar... Ana, deixa eu só interromper. Claro. Agora, na prática também, tem médicos, geralmente o pessoal mais antigo, que eles não gostam de prescrever biológicos. Eles têm um receio enorme, ainda tem essa questão ainda. É bom a pessoa
essa senhora, de repente, procurar ver outro especialista, outro médico, né? Não sei. É bom ouvir outra opinião. Um pouco, viu? Eu acho que, assim, o medo inicial dos colegas, assim que os biológicos surgiram, era, mas e lá na frente? O que vai dar isso aí? E hoje a gente está lá na frente, né? A gente tem pelo menos uns 20 anos aí de medicações biológicas. A gente está vendo que não era bicho de 7 cabeças. Então, eu acho que mesmo os colegas que não estavam confortáveis naquela época, hoje muitos deles já dizem, eu não prescrevo, mas eu mando para alguém que prescreve. Ou então, muitos correram atrás e disseram, não, eu quero me renovar, eu quero começar a prescrever. Eu acho que a gente está vivendo uma mudança de paradigma. Talvez eu seja muito otimista, não sei. Mas, assim, eu vejo muita mudança e vejo muita mudança boa. Então, claro que existem, né, vários colegas que não têm afinidade com a doença, às vezes não realmente vontade de fazer aquela prescrição, às vezes não se sentem seguros para isso, mas eu acho que a gente perseverando, vai aqui, vai ali, você vai conseguir encontrar alguém com quem você se identifique e consiga casar. Eu sempre falo para o paciente, hoje a gente está estabelecendo um casamento, é casamento, ali não dá para fugir, não dá para assumir, o paciente tem que confiar no médico e o médico tem que colocar o paciente, conversar com ele e dizer, olha, esse é o seu tratamento. Então, como é que você quer fazer o seu tratamento? Não é do jeito que é mais conveniente para mim, que sou médico. Estou aqui para te guiar por esse caminho. Você pode ir por aqui, pode ir por ali. Falo isso sempre para os meus pacientes. Então, assim, o cuidado é do médico, mas o tratamento é do paciente. Então, vamos trazer esse paciente para o centro do cuidado dele. Ele pode entender, ele pode não saber a fisiopatologia da doença, ele pode não saber o que acontece lá na célula da pele que causa psoríase. Realmente não é papel dele, é papel do médico saber isso. Mas ele sabe de que forma ele quer fazer o tratamento, de que forma o que ele espera de melhora. Então, assim, eu acho que é importante ser franco com o paciente, sentar e conversar com ele sobre quais são as perspectivas dele, mostrar quais são as perspectivas do médico, mostrar quais são os caminhos que ele pode tomar, e a decisão é compartilhada, não é uma decisão só do médico, nem uma decisão só do paciente. Poderíamos falar um pouquinho depois, doutor Dimitri, sobre os biológicos existentes, assim, acho que seria interessante depois. Mas, Ana, deixa eu só dar uma palavrinha. O doutor Dimitri está coberto de razão. E o paciente, mãe de paciente, tem que ter cuidado também com esses tratamentos milagrosos, medicamentos milagrosos que se vendem por aí. A pessoa deve ter muita parcimônia, muito tratamento alternativo que não tem eficácia nenhuma, coisas caríssimas que você vê pela internet. Vá, procure um médico. Se não estiver satisfeito, procure outro médico também bom. Aí você vê. Procura gente boa para se consultar, né? Eu vou só fazer um parêntese, Ana. Então, assim, primeiro que a doença psoríase, ela é uma atribuição do médico dermatologista. O médico dermatologista é uma pessoa que estuda pelo menos 3 anos depois da faculdade de medicina para fazer um diagnóstico correto das doenças da pele. E tem pessoas, como no meu caso, que se dedicam, às vezes, mais profundamente à imunologia da pele. Isso também pode acontecer. Mas o importante é que a pessoa saiba se ela está se consultando com um dermatologista de verdade. Então, que ela entre, procure as referências daquela pessoa, entre no site da SBD, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, veja se o médico é credenciado, e aí é muito mais fácil você sentir que está tendo um cuidado melhor quando você tem alguém que realmente se preparou para isso. E esses tratamentos alternativos têm muito cuidado. Realmente, acho que o melhor é ter um casamento com um médico que você se identifique e que tenha as credenciais para isso. Aí você me perguntou dos biológicos, né? Para falar um pouco das drogas existentes, dos efeitos colaterais, para o pessoal, porque eu já comecei algumas perguntas específicas. Não, dos imunobiológicos, que já tem algumas perguntas aqui, ó. Uma está falando que começou a usar Estelar em abril, depois de ter usado Mira por 2 anos, já recebeu 3 doses do laboratório. Eu acho que é importante. A gente tem aprovado no Brasil. A gente tem 4 drogas
anti-TNF, que são o etanercept, o adalimumab, o certolizumab e o infliximab. Essas drogas são drogas um pouco mais antigas. A gente tem o ustekinumab, que é o Stelara. A gente tem o guselkumab e o risankizumab. Essas drogas também são drogas mais novas. A gente tem o secukinumab, que é o Cosentyx, e tem o ixekizumab também. E tem vindo para o Brasil, tá um movimento de trazerem outras drogas também. Então, só para ter uma ideia desse panorama, a gente tem 9 drogas, e algumas dessas drogas já têm biosimilares, ao caso do infliximab, etanercept ou adalimumab. Então, a gente tem por aí, sei lá, umas 13, 14 opções no mercado de marcas. E aí você me falava de efeitos colaterais, né? Sim. Efeitos colaterais existem alguns efeitos que podem ter, principalmente reação adversa, reação local. Às vezes a pessoa pode ter um vermelho, uma dor no local de aplicação. O Célio que usou infliximab, às vezes o infliximab é uma droga que dá um pouco mais de mal-estar, porque é feita a infusão de forma venosa. Então é uma droga que você faz a infusão em ambiente hospitalar, fica lá sendo observado por um tempo, ver se vai ter alguma reação, algum choque anafilático, uma alergia, alguma coisa. Então é uma droga que exige um pouco mais de cuidado. E tem drogas que são injeção subcutânea, se a pessoa está confortável, ela mesma aprende, depois faz em casa e tranquilo, guarda na geladeira de casa. Então, assim, todas podem ter algum efeito colateral. Tem muita gente que usa, não sente nada. Tem gente que às vezes sente um sintoma que a gente fala flu-like, sintomas gripais, então às vezes a pessoa sente uma garganta um pouco inflamada, sente tosse, às vezes pode ter um pouco de febre, mas isso não é o comum. E podem ter efeitos colaterais mais graves também, então podem ter efeitos colaterais com infarto, com AVC, com outras coisas, se a droga não for bem indicada. Então, é muito importante sentar com o médico, falar, se preparar para a consulta, sabe? Levar, pesquisar na família. Poxa, será que na minha família tem um antecedente de câncer? Minha família tem um antecedente de doença neurológica? O que eu uso de medicamento? O que eu vou levar para o meu médico para ele saber? Então, isso é muito importante também para o médico poder guiar o tratamento. O que eu já tive de doença? Já tive alguma infecção? Já tive tuberculose? Alguém na minha família tratou? Então, assim, é uma anamnese que não dá para ser feita rápido. Então, assim, é uma conversa demorada. Aí, com paciência, na primeira consulta de psoríase, o paciente tem que ter paciência e tem que ir bem informado, levar os exames, é uma consulta bem completa. Então, precisa ter tudo isso para poder fazer uma prescrição mais segura. Tem que fazer exames antes da pessoa utilizar os imunobiológicos? Com certeza. A gente faz exames, um exame muito importante é o PPD, que é um exame que a gente vê se a pessoa já teve tuberculose. Como a gente vive no Brasil, que é uma região endêmica da tuberculose, é muito importante ver se o paciente já teve tuberculose e caso tenha, ou caso esteja assintomático, às vezes é preciso fazer um tratamento dessa infecção que a gente chama de latente, às vezes não, às vezes o paciente nunca teve contato com a tuberculose, o exame dá negativo, e aí a gente pode pedir outros exames, né? Claro que tudo isso é guiado pela consulta médica, e aí esses exames vão mostrar se a pessoa tem alguma coisa que precisa ficar de olho, se a droga pode ser prescrita mesmo assim, e aí cada caso é um caso mesmo. Chegasse a ter algum efeito colateral, Célio? Não, eu nunca tive nada. Eu fiz PPD, o meu PPD, que é o para tuberculose, deu bem levezinho lá no início, mas eu tomei aquele medicamento, eu tomo um comprimido por dia, né? Eu tomei aquilo ali. E eu sempre faço, eu acho que parece que a cada 2 anos, um ano, né, doutor, que eles fazem, né, o PPD. Sempre deu, nunca deu nada, não. Hoje é muito individual isso, assim, na verdade, o que a gente tem discutido nos eventos, tanto nacionais quanto internacionais, é que cada vez menos a gente pede o PPD de rotina. A gente pede no início do tratamento, isso é muito importante, e aí
cada coisa vai guiar, né? Você vai pedir o PPD porque está tendo uma suspeita de tuberculose, mas assim, pedir o PPD todo ano não é uma coisa que eu tenho feito mais. Não tem, eu nunca assisti reação adversa de nada, não. Só no Infliximab, que depois de 1 ano e meio não serviu mais, eu passei para o Enbrel e aí o Etanercept eu estou até hoje, já está com uns 10 anos ou mais. Falando em efeitos colaterais, a gente tem aqui um depoimento do Wagner Sacon, que ele comenta que ele já fez 2 vezes tratamento com metotrexato e ele teve muitos efeitos colaterais, e que agora ele está em tratamento com isotretinoína, com praticamente nenhum efeito colateral, mas com pouquíssimos resultados positivos. Daí ele pergunta se o tratamento com imunobiológico é o que existe de mais avançado hoje. E que ele fala que se comenta muito sobre o valor avançado e que por isso ele é utilizado em última hipótese. Realmente, é isso, doutor Dimitri? Que é o tratamento mais avançado, eu diria que sim, porque é um tratamento muito individualizado, né? Você vai lá na raiz do problema e tenta desligar aquela célula que está dando problema. Então, é importante, só, não sei se ficou claro para todo mundo, não é um imunobiológico só que a gente tem vários. Então, assim, quando fala imunobiológico, a gente fala de uma forma genérica, mas tem vários. Às vezes, se a pessoa não se encaixa em um, ela pode ir outro. E dentro da classe dos imunobiológicos, tem vários que são mais modernos, outros são mais antigos. Então, alguns têm mais estudos de segurança, outros menos. Mas tudo isso é perfeitamente conversável com o médico. E aí, você perguntou o quê, Ana? Desculpa. Ele perguntava se era o único, se é o mais avançado, e comentou que agora ele está tomando isotretinoína e que praticamente ele não tem nenhum efeito colateral. E antes ele tomava ele fazia o tratamento com o metotrexato e ele teve muitos efeitos colaterais. É aquilo mesmo, né? Cada caso é um caso. Tem gente que usa metotrexato anos, não tem nenhum tipo de efeito colateral, se dá bem. Tem gente que começa, não resiste ao tratamento. Tem gente que usa um tempo, depois o remédio para de funcionar. Tem o Sérgio, por exemplo, tá usando Etanercept aí há um tempão, nunca precisou trocar. Então, assim, é muito difícil dizer, porque cada pessoa é uma pessoa, cada organismo vai responder de um jeito. Então, assim, é muito importante ter um vínculo com o médico, né? Então, assim, não adianta, o médico me passou uma coisa, não gostei, porque não foi o resultado que eu queria, vou em outro, e fica pulando de galho em galho, não cria um vínculo. Isso aí é péssimo para o paciente, é péssimo porque você não dá a chance para aquele médico, para ele te mostrar o plano terapêutico dele. Então, assim, às vezes ele te passou aquilo, mas depois ele tinha uma carta na manga, e você não deu a chance dele te mostrar isso. Então, assim, é importante ter uma conversa franca com o médico. Eu repito, o paciente está no centro do cuidado. Então, não dá para o paciente ficar calado e aceitar tudo que o médico falar. Tem, sim, questionar com muito respeito, claro, né? Uma relação de respeito entre os dois, mas falar, doutor, isso, eu vi na internet que tinha isso, será que não dá para ser? Por que meu caso não é caso para isso? Então, eu acho que é importante o paciente, e eu acho que daí a importância da gente ter uma live com pessoas bem esclarecidas, poder passar uma mensagem de qualidade, é por isso que eu fiquei feliz pelo convite, que é a gente poder não falar loucura para o paciente, né? Não dizer, não come isso porque isso não pode. Eu participo, às vezes eu me infiltro nos grupos dos pacientes para ver o que eles estão conversando. Tem muita coisa que não tem sentido, sabe? Você não pode comer tal coisa, você não pode fazer tal coisa. E não tem embasamento científico para isso, e às vezes está faltando mesmo uma conversa com o médico, um médico que ele sinta confiança, sabe? Então, eu acho que tudo vai na base da relação médico-paciente. Ana, às vezes um remédio é excelente para uma pessoa e para outra pessoa não serve para nada. Exatamente. Agora, o que é importante é que a pessoa vá dizer para o seu médico, olha, doutor, esse remédio não serviu para mim, não presta, não. Aí o médico vê dentro daquela gama de medicamentos o que é que melhor se adapta para ele e vai. É assim. Eu só fui descobrir isso depois de muito tempo. Esse negócio, eu ficava com raiva do médico.
E não é para ficar com raiva do médico, nem A trocando de gente médico. Você tem que voltar para o profissional e dizer para ele, olha, eu vi isso, isso e isso. A gente observa aqui nas lives, né? Já é a 16ª live que a gente está fazendo. Eu observo bastante que tem alguns pacientes que acabam ficando com raiva. Claro que pode haver algum médico que não esteja adequado, mas enfim, muitas vezes acaba descontando a ineficácia daquele tratamento, mas não quer dizer que não exista outro, né? Acho que a gente tem que mostrar para as pessoas algo positivo também, que você pode ter o seu tratamento. Então tem que testar. Essa questão que o Dr. Dimitri falou, pensei que não só para a questão da psoríase, mas de criar o vínculo com o médico, o quão importante isso é. E nem não é obrigado o santo de todo mundo bater com o do médico. Às vezes não deu certo com aquele médico, dá para trocar também. E às vezes o médico não é um médico ruim, é um ótimo médico, mas que às vezes o paciente não atendeu a expectativa do paciente. Então, assim, tem uma série de questões, né? Não dá para simplificar a coisa assim. Com certeza. Doutor Dimitri, tem uma outra paciente que está perguntando, a Rafaela Oliveira. Ela comenta que depois de muita dificuldade no diagnóstico, ela descobriu com psoríase, artrite psoriásica, e agora, por último, na investigação, deu fibromialgia concomitante com as duas outras doenças. E que foi passado a ela o tratamento com metotrexato. E ela pergunta, será que muito provavelmente ela terá que usar os imunobiológicos? Claro que é uma questão pessoal, eu sei que vocês têm que examinar, que tu não podes dizer, mas perante este quadro, assim... Na verdade, assim, hoje a gente tem evitado que a pessoa fique muitos anos com Metrexate por uma questão de dose cumulativa. Então, assim, a partir do momento que o médico prescreve o Metrexate, ele está sabendo que aquela pessoa vai usar uma determinada dose, e quando chegar nessa dose limite, para evitar efeitos colaterais e outras coisas, às vezes você tem que tirar a pessoa do Metrexate. Mas isso não é uma coisa assim, tô bem com o Metrexate, mas mesmo assim agora vou ter que sair porque eu já usei muito tempo. Isso tem que ser calculado, né? Mas pode ser que no futuro, se ela é uma pessoa jovem, que ainda tem muito tempo de vida pela frente e que vai ter muito tempo de doença pela frente, pode ser que mais na frente ela precise de uma outra droga. E tá tudo bem também, tá tudo tranquilo. E por acaso, a Geisele Valtric está comentando que ela tem 35... Não, que ela tem psoríase há 35 anos e que ela vai iniciar com os efeitos... como é que é? Vai iniciar com biológico, mas que ela está com receio dos efeitos colaterais. Porque ela tem escoliose e ela pergunta se esses medicamentos podem prejudicar ainda mais o problema de coluna dela. Existe alguma correlação? Não, a escoliose é um problema mecânico, né? Então é um problema, digamos que a coluna entorta. É diferente não é uma alteração inflamatória. A artrite psoriásica, ela pode dar espondilite, que é uma alteração, uma inflamação na coluna sacral, na coluna vertebral como um todo. Então, assim, na verdade seria pior ela continuar com artrite, seria pior para a escoliose dela. Na verdade, tratando a artrite, o ideal é o que me parece é que ela melhore sim das dores na coluna e tudo. E o Fábio José pergunta se todos são com os imunobiológicos que se trata a artrite psoriásica? Isso, a artrite psoriásica também é outro capítulo, assim, né, da vida agora, muito mais. Lá na Unicamp, por exemplo, a gente trabalha no mesmo corredor, reumato e dermato. Então, assim, é uma troca muito legal. Eu tento sempre trabalhar com o reumato junto comigo. Vou até mandar um abraço para os meus amigos reumatos que vieram assistir a gente. Porque tem que ter essa troca. Então, assim, às vezes você dá um remédio para a psoríase da pele que melhora super a pele e não está fazendo nada para a articulação. Às vezes você está tratando, mas ele está super bem da articulação, mas a pele dele não está. Então, assim, tem que ter uma conversa dos dois, ou o dermato que se propõe, né, a tratar a artrite, a tratar a psoríase em placa junto, sempre com muita ética, respeitando o colega reumato, sabendo quando encaminhar o paciente também para o reumato, ou então um dermatologista que tenha um reumatologista de confiança, que eles possam
lidar de forma harmônica, porque realmente essa interação não é à toa que é no mesmo corredor, porque a interação é diária, a gente precisa muito deles e eles da gente. Então a gente sempre está conversando. Mas a artrite sempre vai acabar nos biológicos atualmente, não? Não necessariamente. Às vezes a pessoa tem uma artrite leve, às vezes ela segura só com anti-inflamatório, às vezes ela pode usar leflunomida, pode usar metrexate, depende muito. É individual mesmo o caso. Agora tem várias pessoas aqui falando bem mal do metotrexato, dizendo que é tóxico, o outro diz que dá dor de cabeça. Metrexate é uma excelente droga porque é barata, né? Então, assim, para a gente, né, que trata a população às vezes mais carente, é uma droga que cabe no bolso do nosso paciente. Então, assim, ele se programa, ele compra, às vezes se faltou no alto custo, ele consegue, vai lá e compra. É diferente, o biológico não dá, né? Se faltou, não é todo mundo que pega e consegue dar 20 mil para comprar um remédio. Então, assim, o Metrexate, a gente que é dermato tem muito carinho por ele, porque ele ajuda demais os nossos pacientes. Mas realmente tem os efeitos colaterais. Então, assim, às vezes a pessoa sente mal-estar, às vezes sente náusea, sente ânsia de vômito, pode sentir um pouco de dor no estômago. Mas também, repito, é muito individual. Tem gente que passa super bem com o Metrexate, não quer trocar ele por nada. Tem gente que toma, odeia. Então, assim, é daí que é a importância, né, de saber, do médico conhecer a dor daquele paciente e poder guiar ele naquele caminho. Nós temos algumas perguntas que já tinham sido encaminhadas por pacientes anteriormente, porque a gente divulga live e pede para mandarem perguntas, né? Então, vamos contemplar aqui o pessoal que mandou. Um deles foi a Mara, do Paraná, eu estou sem o sobrenome, que ela pergunta por que há alguns casos que são indicados biológicos e o metotrexato simultaneamente. Tá. É muito interessante. Então, assim, o Metrexate, ele tem um papel muito bom, principalmente na articulação. Então, muitas vezes, o reumato não quer deixar sem o Metrexate. Então, às vezes, a gente dá o biológico e o reumato diz, mas eu não quero tirar o Metrexate. Então, depende muito de cada caso, mas, assim, hoje a gente tem falado cada vez mais em tentar usar o biológico em imunoterapia, que a gente fala, que é usar só o biológico, mas às vezes a pessoa vai perdendo a resposta, às vezes usa Metrexate, às vezes só o biológico não dá conta de segurar a articulação, às vezes precisa de um pouco de Metrexate, às vezes a pele está ruim, mas o biológico está controlando bem a articulação, a gente dá um pouco de Metrexate. Então, assim, o Metrexate é um aliado nos biológicos, mas quando dá para prescrever só o biológico, a gente deixa só o biológico. Mais uma pergunta encaminhada pela Débora Marjori, de São Paulo. Ela comenta, um dos efeitos colaterais são as infecções oportunistas. Ela pergunta se há algum protocolo para minimizar esse efeito e se a alimentação e a utilização de vitaminas pode ajudar neste caso. Sem dúvida. Assim, tem determinadas drogas imunobiológicas que elas são contraindicadas, por exemplo, em quem tem muita candidíase. Então, digamos assim, se você fala na sua anamnese, o seu médico lhe pergunta, você tem muito problema com candidíase, você tem muito problema de infecção de repetição, ele já está pensando que se você disser que sim, talvez aquela droga ele não vai encaixar, porque não seja melhor para você. Mas aí ele já tem outra na manga que pode se encaixar melhor no seu caso. Então, assim, infecções oportunistas, elas podem acontecer em qualquer biológico, porque, obviamente, a imunidade da pessoa está sendo, de certa forma, baixada. Então, é óbvio que algumas bactérias alguns micro-organismos podem se aproveitar dessa situação. Mas é muito importante também, quando vai para consulta, separar tudo, né? Porque, às vezes, a pessoa tem realmente uma doença de repetição, alguma coisa, e isso vai ajudar o médico a fazer a decisão. Outra pergunta interessante, doutor. Do Walter Henke, do Mato Grosso, ele pergunta quais os efeitos colaterais e por quanto tempo os medicamentos, os efeitos colaterais podem durar no organismo da pessoa quando ela faz uso do medicamento. Muito boa pergunta. Medicamento biológico, imagino, né?
Sim. Então, assim, também vai depender. Hoje eu não estou conseguindo ser assertivo porque A medicina não é assertiva, né, doutor? Não dá. Então, assim, cada pessoa é uma, né? Tem paciente nosso que às vezes, eu quero desistir, não estou me dando bem com essa medicação. A pessoa insiste um pouquinho ali, de repente, acabou. Aí não quer nunca mais trocar a medicação, está indo super bem, nunca mais teve nenhum tipo de efeito colateral. Tem aqueles que têm efeito colateral direto, é raro, tá? Mas tem também gente que tem efeito colateral direto e você diz, não tem condição, a pessoa não tá sendo beneficiada da medicação. Então você tira a medicação, troca a medicação. Tem gente que passa liso, não tem nada, nem parece que está tomando nada. Então, assim, é muito difícil dizer. E também, infelizmente, a gente não tem como olhar para a pessoa e dizer, você vai ter efeito colateral, não vou te dar tal droga. Eu estou querendo, se alguém tiver uma bola de cristal dessa, eu vou botar no meu consultório, assim, porque é uma coisa que realmente a gente se surpreende. Então, é difícil a gente conseguir lidar. Então, o ideal é que a gente consiga lidar com essas adversidades, né? É óbvio que é uma droga fantástica, que você vai ter resultados muito bons, mas algumas vezes pode ser que tenha alguns desconfortos também durante o tratamento. Vou perguntar uma coisa que já me aconteceu. A pessoa pode, por acaso, em determinado momento, ter um efeito colateral a um medicamento e antes não tinha, por alguma situação, sabe assim, algo momentâneo. Estou tendo efeito colateral agora, não tinha no passado, não terei talvez no futuro. O organismo, ele é imprevisível, né? Assim, então, pode acontecer. Muito tempo você expondo o seu organismo a determinado alérgeno, digamos assim, determinada substância que está pode estar provocando alguma ativação daquele sistema imunológico. É como se as células de defesa, elas estão ali, estão toda hora vindo, você está provocando elas estão ali se organizando, de repente elas se rebelam e começam a querer destruir aquilo. Então, isso pode acontecer, mas não é uma coisa que a gente vê muito na prática, não. Sério, gostaria de comentar algum... Eu tenho um comentar. Se você for para o seu médico, dermatologista ou reumatologista, e se ele passar um medicamento biológico, você não tenha medo de usar, não. Que é um medicamento já muito seguro, os médicos já têm muita experiência, não tenha medo. Praticamente não tem reação adversa. Se tiver, você comunica com o seu médico, ele troca. Né? E nessa época agora de pandemia, a gente tem essa pergunta também. É indicado a utilização do imunobiológico? De novo, cada caso é um, né? Assim, no começo da pandemia, quando a gente ainda não sabia direito do que se tratava a doença, a reação inicial foi: vamos suspender um pouco, né? Vamos parar de prescrever. Só que, assim, o que a gente viu? Não é porque está tendo uma pandemia que o paciente vai deixar de ser um paciente de psoríase grave. Não é porque está tendo uma pandemia que aquele paciente não vai descompensar a artrite dele. Então, assim, a gente começou a individualizar cada caso. Poxa, tem paciente que dá, tudo bem, a gente consegue segurar um tempo sem. Tem paciente que não estava dando mais. Então, teve muitos pacientes que eu comecei, sim, terapia biológica agora na vigência do Covid, com muita conversa, com cuidado extra, né? Porque realmente... Mas eram pacientes que precisavam, eram pacientes que iam se beneficiar da terapêutica. Agora, assim, às vezes se a pessoa não tinha uma indicação tão formal e pudesse ser esperado, com certeza o médico fará esse raciocínio mais lógico. E uma outra coisa, um outro entendimento que a gente teve durante a pandemia foi de que também não precisava ficar suspendendo o tratamento de todo mundo. Então, assim, claro que se a pessoa está tendo alguma infecção, algum sintoma de Covid, conviveu com alguém que positivou para a doença, é óbvio que a gente vai fazer a orientação para que essa pessoa pare de usar o biológico, pelo menos na vigência da infecção aguda. Mas, por estarmos numa pandemia, ter que todo mundo suspender o uso das suas medicações de imunossupressoras crônicas, isso não é uma coisa que a gente tem recomendado, não. Agora a gente chegou no nosso limite, então fazer mais umas perguntas para a gente encaminhar ao encerramento da live.
Ainda sobrou aqui. Os biológicos podem alterar a pressão do paciente, doutor? Pode acontecer e faz parte da consulta dermatológica a aferição da pressão, sim. E qual o período que a pessoa deve começar a fazer o uso do imunobiológico? Daí eu já emendo com uma outra pergunta aqui, que é: quais os sintomas que o paciente apresenta quando o imunobiológico não está mais dando certo e quais os critérios para a escolha de outro medicamento? Nossa senhora, esse aí é especialista. Isso aí tem que ir para os congressos com a gente. Então, assim, ó, às vezes o biológico ele vai perdendo o efeito, ele vai perdendo a resposta dele. Às vezes a pessoa, hoje a gente fala do PASI, né? Que é o PASI, uma métrica que a gente usa, uma forma da gente deixar objetivo. Para você não chegar no médico, o médico dizer, eu acho que melhorou. Mas aí, melhorou como? Não, eu lembro de você, porque não sei o que, não é assim mais. Então, você chega, tem cálculos, e você faz um cálculo matemático e objetivo de como a pessoa estava e como a pessoa vai estar. Então, se você viu que aquela pessoa está perdendo a resposta, ela tem sempre piorando nas consultas, tudo, provavelmente aquela droga já deu o que tinha que dar e talvez a gente tenha que trocar. Então, assim, é muito difícil. Às vezes não, às vezes também você usa um pouco de metrexate e a pessoa segura super bem. Então, assim, é muito difícil dizer. Cada pessoa é uma mesmo, tem que sentar e estudar o caso. E aí é o que a gente faz, assim, cada caso é um, assim, para resolver a vida daquela pessoa. Às vezes não é do dia para a noite, a gente precisa sentar, se debruçar sobre o caso dela. Então, não é uma coisa tão simples quanto falar assim aqui. É matemático, né? Doutor, tem uma pergunta aqui que eu creio que entra dentro do que é interessante a gente fazer também, porque bem o que a gente estava falando dos remédios e dos tratamentos milagrosos, né? Tem uma paciente, agora me perdi aqui, mas ela estava perguntando, não consigo ver o nome, que ela estava perguntando se é possível fazer tratamento de psoríase com vitaminas. Existe isso? A gente teve, né, o período aí da panaceia, que foi a vitamina D, tivemos... Então, assim, já vivemos de tudo, né, com a psoríase e com outras doenças também. Eu vejo que a Psoríase Brasil abraça outras doenças que são meus xodós também, dermatite atópica, hidradenite, né, urticária. Então, assim, todo mundo teve essa fase de, não, agora é a vitamina D. Aí depois, não, agora é não sei o quê, agora... Então, assim, não tem moda, não tem tratamento da moda, tem tratamento baseado em evidência, né? Sentar com o médico e ver, o que saiu de artigo, é isso, isso e isso. Vitamina D não tem evidência, tratamento com vitamina não tem evidência, tratamento com homeopatia não tem evidência, tratamento com banho de não sei o que não tem evidência, tratamento de chá de não sei o que não tem evidência, dieta, só mudar a dieta não tem evidência científica. Então, assim, eu fico muito triste, às vezes, em ver, como eu falei, às vezes eu entro nos canais de conversa dos pacientes para ver o que eles estão falando, muita gente disseminando informação errada e atrapalhando a jornada do outro, sabe? Então, assim, não, mas se você fizer essa dieta que eu estou fazendo, vai dar tudo certo. Mas se eu usar esse creme que me deram, vai dar tudo certo. E as coisas não são assim. Então, assim, realmente o apelo que eu faço, e eu faço para os meus pacientes em consultório e por isso eu busquei ir para as redes sociais, depois quem quiser pode me chamar lá, tentar desmistificar algumas coisas, sabe? Tentar mostrar para o paciente que não é bem assim, que os tratamentos deles têm que ser baseados em evidência científica. Doutor Dimitri, uma coisa que a gente nunca fala muito é da fototerapia. Eu noto que a gente fala bastante dos medicamentos, das pomadas, dos biológicos. Os biológicos são associados à fototerapia ou não se unem no tratamento? Pode ser. Cada caso, cada situação você vai ver. Assim, às vezes o paciente quer uma melhora rápida, fototerapia é fantástico, tratamento maravilhoso. E às vezes, sim, às vezes a pessoa está perdendo a resposta, às vezes ela faz um pouquinho de sessão de foto, melhora super. Então é um super tratamento, fototerapia. E às vezes pode usar sim com biológico. Eu queria encaminhar mais uma pergunta antes de nós finalizarmos.
porque era outro medicamento que nós... É que agora o pessoal começou a escrever bastante, Enquanto eu vou procurando aqui, quais são as suas redes sociais? Tu estavas comentando que o pessoal pode te seguir, se informar, pode passar para nós, por favor? Geralmente eu movimento mais o meu Instagram, que é o Dr. Dimitri Luz, e às vezes quando eu faço vídeo, eu subo os vídeos para o YouTube também, mas eu não sou youtuber, eu não tenho tanta facilidade, então assim, os meus vídeos são mais para passar a mensagem de positividade para os meus pacientes. Então eu fico mais no Insta, mas estou no Facebook, estou no YouTube, estou no LinkedIn, é isso. Tem o meu site, que às vezes eu escrevo algumas coisas, então o pessoal jogar no Google me acha. Olha, tem pacientes teus aqui te elogiando, e tem outros que não são dos pacientes que estão dizendo que estão gostando muito da tua participação e muito do teu, enfim, da tua contribuição aqui com todos nós, né? Para todos nós. Que bacana. Eu não achei que é o outro que eu ia perguntar, porque realmente já entraram outras perguntas. Agora, muitos falando do metotrexato, da dose fracionada e da questão dos cuidados, mas eu sugiro que o pessoal assista toda a live, porque o doutor Dimitri falou várias vezes dos efeitos colaterais, de como deve ser conduzido. Então, claro, o pessoal que entra depois, às vezes, não pega nessas partes, para nós não nos tornarmos cansativos também. Não vou passar. Não vamos seguir as perguntas. Eu aqui estou me perguntando, a Maria, qual é o meu Instagram. Eu sou jornalista da Psoríase Brasil, meu nome é Ana Paula Dixon, como está aqui, né? Trabalho já há 6 anos com a Psoríase Brasil. Aliás, é uma honra fazer esse trabalho, além de gostar muito da presidente, do nosso vice-presidente, me sinto muito satisfeita de saber que eu estou contribuindo. Então, o Instagram da minha empresa é Dixon Comunicação, eu ia dizer @ né? E também no Facebook. Mas ali tem diversas outras questões, eu me dedico daí aqui à Psoríase Brasil. José Célio, o que tu gostaria de dar como tua contribuição final? Bom, para os pacientes que, em primeiro lugar, não se consulte com o vendedor de farmácia, não use medicamento que um amigo está usando e para ele foi bom, não se consulte com o Dr. Google, faça um esforço, procure um médico dermatologista. Se não conseguir um médico dermatologista no posto de saúde ou na sua cidade, peça uma indicação para algum especialista, algum centro de referência. Assim, tem que correr atrás para a nossa saúde, que é fundamental. A gente não pode ficar sofrendo. Tem um monte de medicamentos aí que se adaptam a cada pessoa. A pessoa tem que procurar ir atrás e lutar. E é isso aí que a Psoríase Brasil faz, o que eu amo, eu e a Gladys que mais ainda, a gente luta por isso, a informação, a gente se cerca de pessoas boas, de bons profissionais, de grandes médicos. A gente tem um monte de trabalho legal, a nossa página do Facebook é muito boa. Vamos aí, gente, vamos se informar e vamos procurar médicos bons, informações boas. E, doutor Dimitri, obrigado aí pela sua contribuição. Obrigado a você. Isso é show, 10. A Aninha também conduz muito bem. Então, gente, boa noite, obrigado aí pelo carinho e atenção. Não, foi excelente, doutor Dimitri, já fica o convite para futuras participações, como lembraste, a gente está tratando também outras doenças, nosso foco ainda está maior que psoríase, mas a gente vai abordar as outras em breve, inclusive. E eu já vou deixar o convite para a semana que vem, nós receberemos a Andréa Bento, que é da empresa Colabore com o Futuro. Ela vai falar, uma das nossas lutas esse ano é a busca de que os planos de saúde também tenham a obrigatoriedade de fornecimento dos imunobiológicos. E a semana que vem, a Andréa, que trabalha diretamente com a advocacy, que a gente chama, que é essa luta por inclusão nas políticas públicas, vai estar aqui conosco para falar sobre o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o rol das consultas públicas, o rol de inclusão de medicamentos.
E é muito importante que os pacientes participem dessa luta. Nossa campanha já está no ar, já faz 1 mês e meio, se eu não me engano, ou mais até, e nós seguimos. E assim, ó, meu muito obrigada, doutor Dimitri, em nome dos pacientes, em nome da Gladys Lima, em nome de todos nós da comunidade. Célio, muito obrigada por estar aqui conosco, por compartilhar a tua experiência. Foi fantástico, é. E a partir de hoje, nós estamos também sendo transmitidos pelo YouTube. Vale lembrar que nós temos um upgrade, então o Nicolas lá que nos ajudando também. Obrigada, Nicolas, pelo primeiro programa aqui, pela primeira live, com a tua participação. Então, Cada gente, dia até melhorando, quinta-feira, às 8 da noite. Um abraço a todos, uma semana abençoada. Boa E para noite. você, nos Obrigado vemos. a todos. Muito obrigado. Até mais. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.